E aí, Fala, pessoal? galera. Juca aqui. Rafa. Estamos aqui hoje num formato diferente. A Emília não está presente. Mentira! Ainda que Emília está como produtora hoje. e Deixa isso. e a gente conversou muito com essa nova história da coleção Zendikar que está para sair. Eu, que, como eu já falei várias vezes, como já falaram várias vezes também a respeito de mim, eu sou um cara que curte muito a história, que já fuçou muito as cartas, gosta das coleções e tal. E tem cartas que saíram nessa nova coleção, que são versões de personagens do lore antigo. Então a gente resolveu trazer alguns, para discutir, comparar, ver o que aconteceu, quais são as mudanças. O Rafa está aqui para fazer uma participação muito especial, porque ele não acompanhou a primeira Zendikar, ele está pegando agora porque ele só retornou a Ravnica, e ele tem um olhar muito crítico quanto à montagem de decks. Ele sabe mecânica, como as coisas funcionam e tal. Então, esse espaço para discutir o que era e o que está sendo agora, e ver como que as coisas aconteceram, tentar entender como que os jogos progrediram de uma forma diferente e tal. É isso aí, galera. Basicamente, a gente vai começar aqui com a Drana. Drana Calastria... Grão Vampira. Grão Vampira. Blood Chief é Grão Vampiro. A princípio, ela veio na primeira aparição como Vampiro Xamã. Criatura lendária. Ela Exatamente. era uma criatura rara. Apenas rara. Exatamente. E agora a gente tem ela como mítica rara também. É. E ela não é mais um xamã. Ela é um aliado. Ela se tornou um aliado. A mecânica de aliados de Zendikar funcionava assim. No primeiro bloco, os primeiros 3 blocos que contavam com Zendikar, Worldwake e Rise of Eldrazi, eles falavam que os aliados tinham que, sempre que entrava um aliado, desencadeava uma habilidade. E agora ela veio num formato um pouco diferente. Falando da Drana original, que é uma Drana que eu gostava muito mais, que eu também usava no meu deck Legacy de Vampiro, as habilidades dela são as seguintes. Ela é uma criatura 4/4 voadora, que você paga 2 pretas e X. X faz com que a criatura perca menos X de resistência, enquanto que a Drana ganha mais X de ataque. Então o que acontece? Quando eu primeiramente fui escolher a Drana, eu escolhi ela porque, como eu usava um deck preto e vermelho, e a pessoa que jogava comigo na época usava um deck branco e azul, ele tinha muitas criaturas indestrutíveis. E tipo, it's a no-no. Se você tem um deck preto ou vermelho, como você destrói uma criatura que é indestrutível? Tipo a Drana. É um vampiro que chega e derruba, limpa, vai zerar a resistência da criatura ela até morrer. Não é como tirar dano, não tem como dar dano a uma criatura indestrutível, né? Em compensação, a nova Drana traz uma mecânica diferente. Ela voa, tem a iniciativa e ela tem uma habilidade mais passiva. Agora já não é mais uma habilidade ativa, né? Uhum. Ela, toda vez que ela Causa dano a um jogador, coloque counter +1/+1 em cada criatura atacante. Além da Drana desencadear a habilidade de Rally, que quando um aliado entra no campo de batalha, acontece, sei lá, fica indestrutível, golpe duplo, first strike, whatever, ela ainda por cima fortalece as criaturas atacantes. E ela é muito barata comparada com a antiga. Comparando com a antiga também, ela tem 3 de defesa e 2 de ataque, enquanto a antiga era 4/4. 4/4 e dava pump. Né? Então existe uma diferença considerável aqui, né? Hoje, quando eu estava analisando a antiga Drana, eu pensei assim, a gente está olhando muito para cima porque tem uma televisão com as 2 cartas gigantes aqui. Quando eu analisei a antiga Drana e a nova Drana, é assim, a nova Drana, de acordo com o lore, com a história, ela é um general que está querendo proteger Zendikar contra a ascensão dos Eldrazi. No primeiro bloco, ela era o Grão Vampiro de Calastria. Existia um outro Grão Vampiro chamado Kalitas, que era o Grão Vampiro de Geth. E todos eles eram vampiros que habitavam em Malakir, que é um dos pontos de Zendikar onde existe maior frequência de mana e de criaturas pretas, vampiros principalmente. Seria como se fosse a concentração de pântanos de Zendikar. Aí o que acontece? Na história, a Drana
ela pega e faz uma movimentação inteira para banir o Kalitas de lá. E agora, a nova função dela, e de acordo com o novo lore, ela está liderando tropas e uma defesa para banir os Eldrazi. Tanto que no próprio lore que ela aparece, ela drena o Eldrazi. E ela entra em contato com a psique da criatura. A Lilu no fundo aqui. É a minha gata. Ela está olhando para a câmera. Então, o que acontece? As duas criaturas são muito diferentes, apesar de serem a mesma personagem. Porque, afinal, uma delas é um lone killer, é tipo um assassino silencioso, e a outra é um general, que fortalece a movimentação inteira. Eu acho que a nova Drana, ela tem esse formato e ela funciona assim, porque quanto mais criaturas tem no campo de batalha, melhor é. Natural. Porque ela vai fortalecendo tudo. E a coisa dos tokens foi uma coisa que se tornou muito frequente desde Innistrad. Qualquer coisa que você faz, você coloca 3 tokens 1/1. E com uma personagem dessa, com uma criatura dessa, você vai começar a bombar que nem um maluco as suas criaturinhas. E aí o cara vai tentar juntar mana pra convocar alguma coisa, mas tem uma porra dessa, fica engordando todos os bichos que tem lá. Cara, mas eu acho interessante que a defesa dela é 3. Não é uma defesa baixa, mas é uma defesa mais baixa que a anterior. E eu acho que isso deixa ela também mais vulnerável para não conseguir nem estar apta a ativar a sua habilidade passiva. Eu acho que isso também é um jogo interessante, porque a questão é, a primeira tinha uma habilidade ativa. Sim. Então você decidia qual criatura você desejava que não existisse mais durante o jogo. Uhum. Já essa não tem nenhum poder de destruição. Você vai precisar de magias, necessariamente, ou outras criaturas que farão. Então a gente também tem esse lado que eu acho bem interessante de ressaltar. É verdade. Porque a primeira ela podia destruir. Será que então a tendência é que todo mundo que era ativo fique passivo no final? A nossa produtora está rolando pelo chão. Laugh my ass off. Ou, gente, agora a gente vai passar... foi uma coisa que eu mandei muito mal. A gente entrou que nem uns malucos falando a coisa e não explicou direito. Esse esquema de versos, que a gente vai comparar criaturas, ele vai funcionar assim. Vamos pegar versões antigas e versões novas e comparar a mecânica das duas e ver o que mudou. E, inclusive, tentar fazer uns paralelos entre como a jogabilidade muda junto disso também. Então, a gente tem ideias para ir para Lorien, a gente tem ideias para fazer até só de Planeswalkers, que agora saiu o Origins, também é bem bacana, a gente pode tentar cair para cima disso. E fazer um novo overview. Como que a gente poderia ver coisas interessantes que envolvessem história, mecânica, arte, inclusive, e ver para onde isso vai, né? A princípio, eu acho que eu gosto mais da Kalastria. Ela é bem mais bonita. A Drana, ela é... A Liberadora, ela é bem feinha. Engraçado, eu acho que ela, na original, ela é muito interessante, mas ela tem um lado mais dark. É. Já a nova tem um lado mais... Pelo fato de ser aliada, ela tem um lado mais, sei lá... Parece mais humano, até de certa forma, uma coisa mais... Não sei, isso me lembra um pouco de Retorno a Ravnica, onde a gente tinha o capitão dizendo o que fazer. Não sei, eu acho interessante esse lado também da arte. Ela parecia ser mais dark na anterior. Na anterior. Porque também ela tem uma cara mais xamã, né, cara? Exatamente. Ela tem uma coisa mais insectoide, ela tem umas asas que lembram uma coisa meio... sei lá, de inseto, literalmente. Os vampiros de Zendikar têm muito isso, eles são tribais. Eles não são que nem os vampiros dos outros planos. Eles têm protuberâncias ósseas, eles têm as deformidades que não conversam com Innistrad, não conversam com Ravnica, sabe? Eles são as criaturas diferentes. Talvez eles seriam mais próximos dos vampiros do Mephidrauz, que são vampiros de Mirrodin. Só que mesmo assim os vampiros do Mephidrauz, eles são mais inorgânicos, né? Eles são mais máquina e tal. E uma coisa legal dos vampiros do Mephidrauz, sem querer fugir muito do assunto, vamos passar logo para o próximo verso, é que eles não têm presas. Eles têm 2 seringas na mão, que são tipo esses 2 dedos, para onde eles drenam o sangue
das outras criaturas. E uma só coisa aqui, um fato interessante que eu gostaria de comentar em relação à parte de ilustração da nova, é que pelo fato dela ser aliado, a gente tem todo um exército por trás dela, verdade. enquanto ela está direcionando para onde ela quer que a galera trabalhe, né? A gente encontra esse lado. Pois é. Bom, a gente vai entrar em outro versus agora, a nossa produtora vai vir nos ajudar. Pois é, porque travou a tela aqui. Como é que chama isso aqui? Não, travou a tela aqui, gato. There you go. Olá, voltamos. Problemas técnicos resolvidos. Sim. Agora a gente vai passar para a próxima imagem. Como é que é isso aí? Gente, agora a gente vai analisar uma outra criatura chamada Omnath. Omnath? Assim, bom, a gente fala Omnath, né? Porque estamos aqui no... Mas vamos falar bonito. Omnath. O Omnath, ele aparece também em 2 versões. Ao contrário da Drana, que na primeira era uma rara e agora se tornou uma mítica, o Omnath, ele sempre foi mítico. Mantém, Exatamente. A primeira versão dele, ele era uma criatura que custava 2 e 1 verde. Apenas verde. Que dizia que o mana verde não esvaziava da sua pool. Ao contrário, para cada mana verde que você tivesse no seu pool, ele ganharia +1/+1. Então o que quer dizer? Se você tem um deck Pure Green e você usa esse Omnath, você vai gastando mana, você vai virando os terrenos, ele vai virando uma criatura gigantesca. Ele custa 2 e 1 verde. Gente. É uma carta muito boa. Uma carta muito boa. E a arte dele era uma arte muito legal. Porque ele é uma forma de energia pura. Ele é como se fosse uma forma pura de mana. Essa criatura elemental. Que tem uns tentáculos que parecem puxando mana de outros lugares. Eu gosto muito dessa carta. E a versão nova é o Omnath Locus of Rage. Pelo fato da palavra Rage em si, ela incita mesmo o lado vermelho do Magic. O Omnath, ele é vermelho e verde e extremamente mais caro que a sua versão anterior. Em termos de custo de mana convertido, não em valores monetários. Bom, não sei, né? Acho que talvez ele seja mais barato, porque, enfim, não vai fazer muito sucesso com um jogo rápido. Só pra deixar claro mesmo. Então se ele tá mais barato, provavelmente eu vou comprar. A gente tem 3 manas incolores, 2 vermelhas e 2 verdes. Exatamente. São um total aí de 7 manas. 7. Uma criatura que custa 7 manas. 5/5. Que também é uma criatura lendária, elemental, que tem aterragem. E a aterragem dele funciona assim. Sempre que um terreno entrar no seu campo de batalha, você coloca um elemental. Eu adorei você tá isso. populando, gente. É praticamente popular isso. Mas verdade, é um popular com aterragem, né? Pois é, vamos voltar à Ravnica. Você põe um terreno, entra uma criatura 5/5, vermelho e verde, e... Só um comentário, tá? O preço mediano na Liga Magic é 24,32 pro... Locus of Rage? Isso. E pro Locus of Mana? Já vou checar. A produção já volta, gente. Calma, essa informação virá. E, voltando ao assunto dessa carta, ele tem uma habilidade a mais que a passiva. 33,60 o preço mediano na Liga Magic. O Omnath? O Locus of Mana? Sim. Então é mais caro a carta antiga e mais barato a carta dourada. E voltando a falar, ele tem aterragem, você coloca o elementalzinho 5/5 e quando ele ou outro elemental que você controla morre, ele causa 3 pontos de dano à criatura ou jogador. Extremamente mais agressivo. Nossa. Ele demora pra entrar, mas quando entra... Cara, imagina um deck que você não dependa apenas do Omnath pra você ficar colocando um monte de elementalzinho. Provavelmente você vai começar um baralho cheio de elfos que tap dá uma mana verde ou uma mana vermelha. É o que eu faria, muito provavelmente, pra agilizar ou baixar essa criatura. Mas eu também ia tentar correr atrás de elementais que fossem baratos, custassem 1, 2 manas. Sim. E tivesse uma ferramenta de sacrifício. Exato. Porque aí você... Pra dar mana pool, né? Pra mana pool, talvez? Não, só falando do primeiro Omnath. Não, do segundo. Então, não, porque aí você pode usar a habilidade de 3 pontos de dano dele à torta direito. Tipo aqueles encantamentos. Sacrifica uma criatura, acontece tal porra. Aí você põe esse encantamento, você sacrificando elemental e causando dano no cara. Eu fiquei pensando em terrenos que vão e voltam.
aqueles que você é obrigado a devolver algum terreno pra tua mão, ou alguma coisa do gênero. Porque aí você vai fazendo elemental todo turno, com garantia. É verdade, tem isso. E tem outra coisa, agora nessa nova coleção Zendikar, tem aquelas cartas que tem Awakening. Não é Awakening a habilidade que se chama? Você paga um valor X, que tipo assim, tem uma que eu lembro que é um cancel. Você paga 2 azuis e uma qualquer. Aí você paga o preço de Awakening, que é 2 azul e 4 ou 5. E além de você cancelar o feitiço... Entra com marcadores. Você coloca 3 marcadores no terreno e livra um elemental. Isso é verdade. Então você acaba dando um pump de elemental, se o terreno tá cheio de elemental, você tá sacrificando, cara. Entendeu? E você causando dano no cara. Você consegue fazer um jogo passivo com esse cara. Você não precisa nem atacar. Esse novo é bem, bem interessante. É bem interessante. Eu só acho pesado. 7 manas. Mas pra mesão isso funciona. E estamos falando De da mesão. vida no mesão. Isso. Exatamente. Esse Como é não? Eu acho que esse é um detalhe que a gente não pode deixar de mencionar. Nunca. Em vida de mesão, qualquer coisa pode funcionar. Claro, porque o negócio é o seguinte, você tá jogando com 5 pessoas, que é o que costuma acontecer, no mínimo 4. Gente, Tem tempo. você pode ter criatura que custe 8 manas. Você não tem que ter medo de ter um feitiço caro. Vai ter um cara lá com um deck agro, tudo bem, colega, ele vai estar cheio de goblin, vai estar cheio de elfinho. Daqui a pouco você olha do outro lado da mesa e um demônio 12-12 que você paga 4 e causa 5 pontos de dano todo mundo e aí fudeu. Cara, Um Gideon que exila tudo. Eles ficaram chateados. lembranças tristes. Vamos pra próxima? Bora. Ok, gente. Mas esse é muito interessante. Agora a Ulamog. cerejinha da noite. Ulamog. Os 2 Ulamog serão comparados. Primeiro, Ulamog, o Vórtice Infinito. Os 2 Ulamog são criaturas míticas, raras, que têm habilidades diferentes, Lendária. ainda que habilidades bem filhas da puta com respeito às putas. Muito O primeiro, o Lamog, diz que quando você invoca ele por 11 manas, ele destrói permanente alvo, ele é indestrutível e ele tem a aniquilação 4. Uau. O que quer dizer, se o Lamog, se o cara que tá com o Lamog fala, atacarei com o Lamog, o jogador atacado tem que sacrificar 4 permanentes. É bastante. Ou seja, e 4 permanentes são qualquer coisa que tá no seu... Seus terrenos, encantamentos, criaturas. Fora... Não é shield, como chama aquela porra lá? Aquela merda que a Planeswalker põe. Os emblemas. Emblema, porque emblema não é nada. Emblema é só uma lembrança que você vai perder. Porque botar um emblema você vai perder. A não ser que você tenha uma jogatina maravilhosa. E se o Lamog seria colocado no cemitério, Ao invés... você coloca ele de volta no seu library. Você coloca no seu library, cara. É isso aí. Não tem o que fazer. Normalmente os Ulamogs eles aparecem em decks de Affinity e eles também vêm muito em... com aqueles 3 terrenos de Urza, que cada um deles, quando juntos, eles Dão mana a mais. isso, 3 Tipo, manas é a fábrica de Urza. De Urza, etc. Assim. Exato. Pois é. Counters, etc. Muito interessante. Sim, não, são formas de você fazer mana rápido. Eu já vi muita gente usando também aquele Locus of Mana de Mirrodin pra usar para convocar ele. Tem um Locus of Mana que é um terreno que é do tipo Locus, que foi traduzido como local, que quando você vira ele, Para cada local. ele dá um mana incolor. Então isso faz com que você tenha uma fábrica de mana bem intensa. Principalmente para artefatos. Sim, pois é. E aí, tipo, é uma mão na roda do caramba. Agora, O novo voltando ao novo Lamog. The Ceaseless Hunger. Seria tipo a fome intermitente. Exatamente. A fome que não acaba. Deve ser o de madrugada. Insaciável fome. Meu Deus do céu. Medo. Tipo domingo à noite. Aparentemente ele tem mais braços. Não sei. Não. Na verdade, os braços do Lamog, eles se dividem. Tá vendo ali no Vórtice Infinito? O braço dele faz uma... bem de coisinha leve assim. A gente consegue ver o braço direito dele. Mas é que assim, a gente já conversa da ilustração, porque eu gosto muito dos 2 ilustradores e tenho que comentar a respeito deles. Mas falando da criatura, o Ceaseless Hunger. Ele tem custo 10, não 11 dessa vez. Ele é mais barato. Ele também é uma criatura 10/10, também é mítica rara. Só que ele tem diferentes uma habilidade que eu acho vamos lá. meio complicada. Quando ele entra em jogo, exile 2 permanentes alvo. Pô,
Eu era mais destruir uma permanente do que exilar duas. O problema de destruição é que elas podem voltar, cara. Pois é, exilou. Exilou. Azedou o pé do frango. Não tem o que São fazer. poucas as cartas que fazem de voltar pro exílio. Pois Do é. exílio. É. Esse Ulamog, que nem sua versão anterior, também é indestrutível. Uma criatura 10/10 indestrutível, com uma habilidade a mais. Quando o Ulamog ataca, Exile, é muito ridículo, a gente não consegue nem ler. exile 20 cards do topo do Grimório do oponente. Cara, primeiramente... Cara, tipo, é que nem encoxar a mãe no tanque, é uma coisa que você olha e fala, isso é muito legal, cara. É bem louco, Exila 20. 20 é muita coisa. Em 3 ataques você acabou com o jogo do cara. Se ele Aquelas que... sobreviver a 10 ataques de um Ulamog, primeiramente, ele tá... Tá bem na fita, Tá bem porque na um 10/10 indestrutível que exila 20 cards do topo do Grimório é foda. Eu não sei nem o que falar. O mais interessante dessa carta é que ela não precisa causar dano ao jogador. Não. É ataque. É, atacar. Porque é algo muito similar ao Aniquilação. aniquilação. É simplesmente ataque. Você vira e fala, vou atacar, sacrifica. O outro, eu vou atacar, vai zerando seu Grimório. Tipo, poxa, tá bom então, né? Tipo... Nem side nessas horas vai ajudar, cara. Põe 15 cartas de side e vai junto. Alguém aparece e fala, need help packing. Tipo, cara, porque o seu jogo vai pro saco. Nossa. Mas enfim, agora falando um pouco sobre as cartas, né? O Ulamog é um Titã Eldrazi. Em Zendikar existiam 3 até a última coleção. Que era o Ulamog, o Enrakul e o... tinha outro que eu... Não lembro o nome desse cara. Produção? Qual que é o nome do terceiro Titã Eldrazi? Ela vai ver pra gente. É o Ulamog, Enrakul... Eu não lembro o outro. O outro tinha uma pegada azul, que quando ele entrava você sacava 4 cards. Nossa. Não, e todos eles tinham essa merda. Tu morria, colocava de volta não colocava no cemitério, ia pro Eu lembro que Grimório. o Emrakul também... E o Emrakul também é... Não, o Enrakul é ridículo. É. Ele tem proteção contra todas... Kozilek. Kozilek. Tem o Kozilek, o Ulamog e o Enrakul. O Kozilek ele é uma criatura que quando entra você saca 4 cartas. Ele tem Aniquilador 4 também. Nossa. E ele também tem essa merda que ele não morre. Ele volta do cemitério. Ele sempre vai pro baralho. Depois que você joga, tem que botar ele no cemitério. Ele sempre vai pro baralho. E o Enrakul, ele é muito ridículo. Eu lembro que ele é caro. Ele custa tipo 15 manas. Mas ele é 15/15. Ele tem voar. Ele é 15/15, voar, proteção contra todas as cores. Você joga um turno a mais depois que você invoca ele. Tipo, Pra quem joga invocação, por que eles não deram ímpeto logo? Não, o novo Enrakul mas vai sim, ser uma merda escrota. Mas vamos voltar O Ulamog. ao Ulamog. E as... Eu acho que esse Ulamog vai ser banido. Que nem o antigo. Se o antigo foi banido, por que esse não vai ser? Mas a imagem também tá sensacional, não? A imagem é incrível. É muito legal. O primeiro Ulamog, o... Você fica dando porrada na mesa. desculpa. Produção! A produção quase me deu um bico. Vou começar a dar porrada. O primeiro Ulamog foi desenhado pelo Alexis Briclot. O Alexis Briclot também foi o cara responsável por desenhar a primeira leva de Planeswalkers que apareceram em Lorien. E ele é um cara ótimo, super conceitual. O traço dele, esse traço meio pastel, as coisas vão se desfazendo, elas vão se tornando uma coisa meio etérea. É muito bonito o trabalho dele, vale a pena correr atrás para conhecer. E o segundo Ulamog foi desenhado por um cara que eu gosto muito mais, que é o Michael Cormack. O Michael Cormack, ele é muito... ele trabalha com realismo fantástico, que o Alexis Bricot, ele fica um pouco numa pegada mais impressionista, não é a mesma coisa. Ele é tudo mais etéreo, é tudo mais, sabe, é bonito, as cores são sempre lindas e tal. Agora, o Michael Cormack, ele já fez coisas incríveis. Ele fez o Arco de Alara, muita coisa fera do Arco de Alara. Ele desenhou a Elspeth Tirel de Mirrodin. Ele desenhou o Sorin Markov, o primeiro Sorin, que eu acho que é a arte mais bonita que tem, que ele tá ajustando a manopla e olhando de lado. É sensacional. E ele desenhou um Eldrazi à altura do que seria um Titã Eldrazi, comparando os dois. O Ulamog Vórtice Infinito, ele é bacana, só que
a forma dele, ela não é tão nobre e tão imponente que nem o Ceaseless Hunger. O Ceaseless Hunger, ele tem um porte e o desenho do que seria o capacete dele, que parece um capacete, né? É um skull, é o que? Não é um crânio. É um skull beard. Eu não sei, porque tem umas costeletas de ossos que parecem marfins, que são lindos. Essa ilustração é maravilhosa. O que eu mais gostei do novo Lamog é o traço um pouco mais definido. Sim. Porque, infelizmente, o anterior, mesmo sendo muito bonito, você ainda fica na dúvida. O que é o quê? Os Eldrazi antigos, eles tinham uma coisa assim, eles pareciam não estar muito formados graficamente, eles pareciam ser meio uma coisa etérea e tal, porque os Titãs Eldrazi, eles têm isso, né? Antes dos Eldrazi serem levados para o Zendikar, porque os Eldrazi foram aprisionados em Zendikar por 3 Planeswalkers, o Ugin, o Sorin e a Nahiri, que é nativa de Zendikar. Ela é uma Planeswalker Core que apareceu no Commander. E o que acontece é que assim, eles atraíram os Eldrazi, que até então eram formas etéreas que devoravam planos inteiros para o plano de Zendikar, se utilizando do mana selvagem de Zendikar. E quando eles chegaram lá, eles se utilizaram dos Edrons para aprisionar eles lá. No primeiro arco da história de Zendikar, o Jace e a Chandra vão para Zendikar por uma questão de estarem atrás do pergaminho e tal. Não vai aprofundar muito porque isso é lore, gente. Esse não é um vídeo de lore. A gente tá só comentando as cartas para explicar um pouquinho. E eles libertam os Eldrazi, dá uma cagada, aí os Eldrazi saem comendo tudo, matando todo mundo, é uma coisa sinistra. E por isso eu acho que teve esses 2 approaches. O primeiro approach eram de criaturas que pareciam ter um estágio meio de formação, eles estavam voltando, começando a tomar forma física, e hoje os Eldrazi são todos sólidos. São criaturas hipercoloridas, apesar de serem todas incolores, porque eles consomem toda a mana de todos os planos onde eles vão, ao mesmo tempo que eles não possuem cores porque eles são neutros. É uma coisa muito doida. É tudo e um é tudo cheio de cores e sem cores. É muito curioso também. É muito legal. Na verdade, eu não estava dando tanta bola, mas eu estou ficando bem ansioso por essa coleção. E eu quero ver os outros 2 titãs. Porque vocês deram esse upgrade nesse cara, imagina nos próximos. Imagina o Remarco. Nossa senhora. Ele parecia tipo uma abajur estranha primeiro. Vamos ver como é que ele vai ser agora, né? Não sei. Galerinha, valeu pela atenção de vocês. Não se esqueçam, subscribe, share, like it. E sempre venham, porque sempre já mostrei novidades que nem esse formato de vídeo, ok? Valeu. Falou, galera.